Oi, agora live aqui no Instagram, aqui no Facebook, sejam todos bem-vindos para a live de hoje. O tema depressão, eu sou mais forte. É a segunda live de uma série de 51 lives, serão 50, seja bem-vinda Demilson, serão 51 lives em 12 meses. Semana passada nós tivemos a live sobre ansiedade e o tema de hoje então é sobre depressão. Então nós temos 49 lives mais ainda, então fiquem firmes aí. Toda segunda-feira, deixa eu colocar pertinho aqui, eu consigo falar com os dois ao mesmo tempo. Toda segunda-feira às 8 da noite, horário do Brasil, tá? Sejam bem-vindos. Aí no Facebook eu não estou conseguindo ver quem está na live, tá? Tia Glória, bem-vinda, tia Glória, querida. O Facebook, a minha tela é menor, o Instagram, a tela é maior, então eu consigo ver melhor no Instagram. Então, eu queria dizer pra vocês que é com muita humildade que eu vim aqui falar sobre esse tema, depressão, porque é um tema muito importante falar sobre depressão, mas eu tenho muita... com muita, assim, responsabilidade que eu venho trazer esse tema, tá? Não dá pra falar tudo sobre depressão, não dá pra falar tudo em uma única live, é um tema muito complexo e o tratamento também, os sintomas, o diagnóstico, são tantas situações complexas que não dá pra gente tratar numa live só. Eu precisaria aí de horas pra falar sobre, bem detalhado mesmo, sobre depressão. Até fiquei com vontade de futuramente fazer aí um evento numa tarde, um sábado à tarde, para falar mais detalhado esse assunto da depressão, tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Que a depressão, ela é muito mais do que flutuação de humor. Tô aqui, ó, com as minhas folhas, com a minha colinha, tá? É muito mais, gente, do que mau humor, do que tristeza aguda. Não raramente a gente vê as pessoas umas julgando as outras, né? Sai dessa, você é melhor do que isso, você é mais forte do que isso. E como se fosse possível, através de um comentário baseado na sua história de vida, você mudar o sentimento que eu estou passando. E não é só sentimento. Nós vamos ver hoje nessa live que existem muitas coisas envolvidas. Existem até fatores genéticos que algumas pessoas têm muito mais predisposição à depressão do que outras. E além do fator genético, tem o fator também cerebral. Porque tudo acontece, eu já falei numa live aqui, a live sobre hipnoterapia com o Marx. Eu dei um exemplo sobre os cabos descascados. O nosso cérebro, eles são ondas elétricas, certo? Ele tem os neurônios, os pontinhos, e aí como se fossem rodovias. E para passar de uma rodovia para outra, de um ponto para outro, são essas conexões neurais. Como se fossem, eu comparei como fios elétricos. E aí quando ocorre um trauma na nossa vida, é como se esses fios descascassem. E aí começa a dar dzum, dzum, já não é mais a mesma coisa, não é? Quando a gente tem um eletrônico na nossa casa que o fio já estraga, o eletrônico já não funciona mais. O que a gente tem que fazer? Desencapar, para aqueles que gostam de resolver seus problemas, que gostam de resolver as coisas em casa, você vai desencapar e encapar de novo esses fios, vedar novamente, para eles voltarem a funcionar. Então é mais ou menos isso. Então essas conexões neurais, às vezes, cada pessoa, a gente não tem esse controle sobre o nosso cérebro, sobre, oi Nora, seja bem-vinda, sobre o que vai acontecer, como o nosso cérebro vai reagir. Então às vezes até uma falha, como se fosse uma pane elétrica, vai acontecer uma falha, uma pane no nosso cérebro. E aí, quem somos nós para dizer, nossa, você tem que ser mais forte, você precisa se levantar. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Quem somos nós para falar para a pessoa através de um diálogo, de um discurso racional, de que ela precisa superar a depressão? Então, eu estou trazendo nessa live informação para nós sabermos identificar, para ajudar as pessoas. A informação
ela liberta a gente. A gente vai ajudar o próximo. Talvez eu não esteja passando, mas alguém muito próximo a mim esteja passando por depressão. E como eu vou saber identificar? E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma das principais causas de incapacidade do mundo. Do mundo. Na live passada, no Reels, na verdade, que eu fiz um post, eu falei que segundo a Organização Mundial, então não estamos falando de Brasil, não estamos falando de Estados Unidos, Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número um de casos de doenças mentais ou distúrbios, né? Não vamos falar doenças, distúrbios, porque são coisas que tem conserto, assim, a gente consegue melhorar, a gente consegue recuperar a nossa sanidade mental. Então, o número 1 é a ansiedade no mundo. O número 1. O número 2 é depressão. E não é por acaso que eu escolhi os temas desse mês de novembro, que são as primeiras lives que eu escolhi fazer com vocês. Porque, para que falar de outras coisas quando podemos falar do que é essencial, do que é necessário e do que é urgente? Oi, Tânia, seja bem-vinda. Bem-vindo, Vini. Tô aqui olhando para vocês e pro Facebook, tá? Facebook e Instagram. 2 celulares. Até o dia que eu conseguir fazer tudo num lugar só. Então, e nesse momento, todos nós passamos pelo Covid, pela pandemia do Covid, que foi uma pandemia de saúde pública, era um vírus. Era algo que entrava no nosso corpo e trazia malefícios físicos. Mas depois do Covid, aumentou de maneira exponencial a epidemia de enfermidades mentais. Porque se antes as pessoas já estavam doentes, depois desse Covid, muito mais. Milhares de pessoas perderam seus familiares. Crianças tiveram... Bebês. Durante a pandemia eu trabalhei aqui nos Estados Unidos entregando compras para as pessoas. Agora no Brasil tem algo similar, né? Era como se fosse um Uber de compras. E eu via bebês que nasceram na pandemia, tá? Bebês que não se conectaram com outras crianças. Vocês conseguem imaginar como a vida dessas novas geração, até dos bebezinhos, das grávidas, a grávida já transmitiu algo para o seu filho naquele momento de preocupação e não sabíamos se estaríamos vivos aqui para contar a história. Tudo começa então na gestação. E os bebês que nasceram? Eu entreguei pra uma e falou assim, nossa, é aniversário de 1 ano hoje, ele não conheceu ninguém. E ficou dentro de casa o tempo todo. Imagine como será o desenvolvimento dessa criança. As nossas crianças, o meu filho, o Anthony, começou a roer unhas, gente. Ele começou a roer unhas na pandemia. E eu não notei, eu não percebi. Porque é algo assim tão sutil que eu não percebi até que o meu irmão, numa ligação de WhatsApp, falou assim, nossa, ele rói unhas, né? O meu filho estava do meu lado. e dedicação exclusiva para essa criança, mas eu não percebi. Então, eu vejo dentro da minha própria casa o quanto a pandemia afetou e muito mais em outras casas, em outras famílias, tá? E por isso que eu quero conversar sobre esse tema da depressão. Mas o tema é depressão, eu sou mais forte, nós somos mais fortes. Nós precisamos de ter empatia e informação. Isso é tudo que nós precisamos. Empatia e informação, porque muitas vezes a gente tem empatia, a gente sente a dor do próximo, a gente não tem informação. E a gente dá bola fora. E a gente piora o sofrimento da pessoa ao invés de melhorar. Então aqui um levantamento da OMS em 2017, já fazem 5 anos. A vida muda e muda muito rápido. No Brasil, naquela época, tá? 5 anos atrás, no Brasil, era o país com o maior número de ansiosos do mundo. Do mundo, em 2017. Era 9,3%, 18 milhões de pessoas, tá? Ele era o número 1 de ansiedade. E o terceiro maior em depressivos, em pessoas com depressão. Que era 5,8%, no total de 11 milhões. 18 milhões e 11 milhões. Hoje em dia, quanto que já tá isso? Quanto que já tá isso? E aí, por tudo isso que eu já comentei na questão do Covid, né? Então, 5 anos,
a vida mudou e mudou de maneira drástica para muita gente. Olha, o percentual de depressão ocorre muito mais em mulheres. Como eu já tinha falado na live de ansiedade também, as mulheres têm mais ansiedade do que homem, acometem mais. E a depressão não é diferente, tá? 18%, 18,8%, que é quase 19%, contra 7,8%. Então vamos jogar pra cima. 19% mulheres e 8% homens. Olha a diferença. Os homens têm menos que o dobro, não, menos que a metade da chance de uma mulher. E nós temos mais do que o dobro de chances de ter depressão, tá? Então é importante, compartilhe essa live aí para as mulheres que você conhece, para as pessoas que você imagine que possa estar passando por sofrimento, que muitas vezes a gente nem sabe, né? Jovens de 18 a 24 anos estão ultrapassando, esses são dados desse ano, tá? 2022 da Organização Mundial de Saúde. Os jovens de 18 a 24 anos estão ultrapassando o número de adultos. Então, o número de adultos com depressão no mundo é 13%, 13,5%. O de jovens é 14,8%, indo para 15%, 13 para 15%, tá? Então, olha aqui, que alarmante isso, que alarmante, né? Como a gente vivia a vida, o que a gente pensava da vida quando a gente tinha nossos 18 anos, 24? Olha como a gente tinha perspectiva de vida, como a gente tinha planos de futuro, que faculdade que eu vou fazer, quem eu vou conhecer, se eu vou me casar, se eu vou ter filhos. E hoje a coisa mudou. Os jovens estão sofrendo mais ainda do que nós que já estamos numa geração aí mais madura. O grupo de LGBTQIA+, deve escrever, né, gente? Eu não consigo falar tudo isso de letras. Esses grupos de LGBT, os indígenas e os policiais, eles têm ansiedade de 30%. O grau de acometimento de ansiedade nesse público é de 30%. E de depressão, 27,8%, né? Então, se você conhece aí um policial, um LGBT, jovens de 18 a 24, não importa, às vezes a gente quer achar que é só a nossa tia que tá com algum problema, ou a nossa avó. Não, lembre-se dessas pessoas nesse momento, vai enviando essa live, que essa pessoa não assistir agora, nesse exato momento, ela possa estar assistindo gravado, tá? Vamos trazer luz a esse tema. Vamos lá, quais são as principais causas da depressão segundo a OMS, tá? Genética é a causa número 1. 40% da genética nos traz 40% de suscetibilidade de ter a depressão, como eu comentei no início da live, tá? 40, gente, 40 é muita coisa. Então, por isso que tem pessoas que passam por coisas horríveis. Oi, Fer, bem-vinda! Por coisas horríveis na vida e elas conseguem se superar melhor. Não é porque elas são melhores, nem porque elas são mais fortes e resilientes, mas a genética tem grande impacto na questão de depressão, de a pessoa ter depressão ou não, estar mais propensa. Bioquímica cerebral, então a genética, a bioquímica cerebral e eventos da vida mesmo, né? Então a bioquímica cerebral, o que seria? Que seria a deficiência de substâncias no cérebro, que foi quando eu comentei da questão dos fios desencapados, que começa a já não ter mais aquele pensamento de positivo, pleno, com perspectiva de vida, e ali afeta e a pessoa só começa a ver o negativo da vida. Mas é porque ela quer? Não. É como se tivesse um grande buraco. Sabe aqueles grandes buracos que as pessoas têm nos asfaltos e as pessoas vão lá e plantam uma bananeira em forma de protesto? Então, o seu carro não vai passar no buraco, você não vai passar no buraco. Com o seu carro você vai desviar. Então, é a mesma coisa que acontece no cérebro. Então, é bioquímica cerebral. Muitas vezes, a pessoa pode ter depressão, não aconteceu aparentemente. Quem nunca, algum de vocês alguma vez já julgou alguém por falar assim, mas aparentemente tem a vida perfeita porque tá em depressão? Genética, bioquímica cerebral,
às vezes uma má alimentação, ou até nasceu com alguma falta, de uma necessidade maior de nutrientes e que ninguém nunca foi notado, porque não se falava sobre o cérebro, eu não sei vocês. Eu tenho 42 anos e eu não ouvia falar sobre cérebro, estudar o cérebro com as conexões neurais, neurotransmissores, neurociência, isso é coisa de agora. Eles têm ouvido agora, tá mais popular agora. Provavelmente sempre existiu, mas não era tão popular. Então o terceiro, aí a terceira causa que é a mais conhecida, que a gente é mais evidente, que todo mundo pode saber, são os eventos vitais. Então aí pode ser, né, eventos estressantes na nossa vida, perca de emprego, perca de um ente querido, doença, uma enfermidade. Aí isso aí é visível, né? Aí se não aconteceu nada de horrível, horrendo na vida da pessoa... Oi, Laide, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Oi, Maria, você também, seja bem-vinda. Estou aqui na live, tá, gente? No Instagram, nessa câmera, e no Facebook ali. Então, eu vou ficar ali falando para 2 públicos, tá? Mandem essa live para as pessoas que vocês conhecem, tá? Independente de idade, viu? Como já foi falado aqui, os jovens estão ultrapassando os adultos em índice de depressão, tá bom? Oi, Solange, seja bem-vinda. Saudade de vocês. Nunca mais entrei no Facebook em live. Então, os sintomas da depressão, ela não é apenas desânimo, tristeza, chorar demais, mas também traz sintomas físicos. A pessoa ou distúrbios de apetite, ou ela para de comer, de se alimentar, ou ela vai comer demais. Ou ela vai começar a ter distúrbios alimentares, obesidade. Tudo isso parece familiar para vocês? Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa live conhecemos alguém que está passando por um momento de depressão ou que já passou na vida. Então a gente consegue relacionar tudo isso que está sendo dito aqui, que é real. É real. Então vamos lá. Como identificar os sintomas de alguém com depressão? Além, né, do sentimento de desesperança, de vazio, de não ver futuro na vida, de nem fazer planos para a vida, aquela vontade de chorar, que a pessoa chora muito de dia e de noite, mas pode também haver a raiva e a irritabilidade constante. Uma pessoa sempre irritada também pode ser um sinal de depressão, não é só chorar. Às vezes a gente não pode, não são, como eu falei na live de ansiedade, a saúde mental, ela não é exata, ciência exata, né? Não existe uma caixinha onde todo mundo vai entrar. Então, por isso a gente tem que ser muito humilde para falar do tema e mente aberta para entender as variantes, porque cada pessoa é diferente e cada um reage à vida de maneira diferente. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Outro sintoma que nós podemos ver: problemas de dormir, dificuldade para dormir ou dormir demais. Então, na live da ansiedade também, eu comentei sobre que o excesso é o que faz mal. A ansiedade todos nós temos, é um sintoma natural do nosso corpo. O excesso de ansiedade é o que vai nos adoecer. E a depressão, ela também, os sintomas da depressão, eles são medidos através também desse excesso. Ou come demais ou não come. Ou chora demais ou tá muito irritado. Ou dorme demais ou não consegue mais dormir, tá? Então, se você identificar esses sintomas em alguém, você pode estar mais atento se pode ser que essa pessoa esteja em depressão. Agora, eu acho que, para mim, eu coloquei 10 sintomas aqui, tá? Para mim, o que mais chama atenção, que eu acho que é mais fácil de identificar, é esse aqui, o número 5, tá? Perda de interesse em hobbies e atividades que antes geravam prazer. Esse sim, porque o dia ruim, a bad, aquele dia que a gente não tá pra ninguém, todo mundo passa, né? Agora, quando você perde o interesse, antes você gostava de fazer algo, você para de gostar, aí eu digo pra você, aquela luz, ó, começou a piscar. Aí esse é o maior sinal que você pode observar que aquela pessoa pode estar desenvolvendo depressão. E quanto antes nós conseguimos identificar os sinais, melhor para essa pessoa. O número 6 seria fadiga constante, falta de energia e disposição,
né? A pessoa não quer nada, não quer fazer nada. Inclusive, tem pessoas que perdem até o interesse pela higiene, né? Higiene pessoal, não limpam casas, não limpam suas casas. Realmente a pessoa, ela fica por conta, né? Ela fica ali e ela não se conecta mais com atividades do cotidiano. Eu já trabalhei limpando casa aqui nos Estados Unidos, quem sabe da minha história, e eu já limpei casa de muita gente depressiva, a ponto assim de, gente, a coisa feia mesmo, de roupas jogadas pelo chão, sabe? E não lava, não passa, não lava uma louça de coisas estragadas mesmo na cozinha. É bem forte, tá? É bem forte, não é aquela preguicinha de que amanhã eu lavo. É algo que se torna muito, muito grande. 7, mudanças de apetite, né? Que eu já comentei antes. Ou come de mais ou come de menos. 8, isolamento. E o isolamento também tem a ver com aquela perda de interesse dos hobbies e o que gostava de fazer antes, né? A pessoa não quer mais contato com outras pessoas. Isso também é um sintoma, tá? Dificuldade de se concentrar. Aí nós só vamos saber se a gente estiver no íntimo se for, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho morem na mesma casa, ou um marido, porque aí de fora você não consegue identificar tão fácil que a pessoa não está se concentrando. E problemas de memória também é outro sintoma, tá? Todos esses sintomas. Mas é difícil, gente, para diagnosticar a depressão. É muito complexo. O diagnóstico clínico é feito através de um psicólogo, um psiquiatra, através de da história de vida da pessoa. Então são muitos detalhes que são analisados e até chegar-se ao diagnóstico de depressão, tá? Então, e esses, como não é uma ciência exata, como eu disse para vocês, não é 2 e 2 é 4, muitas vezes o próprio profissional não consegue diagnosticar aquela depressão, né? Ele vai achar que não é depressão e a pessoa não vai ter aquele acompanhamento e ela só vai realmente piorando, né? E lembra, eu queria dizer aqui pra vocês que lá na live de ansiedade, quem esteve ali comigo, a gente falou que o ser humano, a nossa saúde mental, ela tem que ser analisada por três ângulos, que é o social, o físico e o biológico. Então, como eu falei aqui, olha o social como é importante também. Em que meio essa pessoa vive? Em que meio ela convive? Porque olha só, se ela já está em sofrimento e ela está, por exemplo, num relacionamento abusivo, isso é muito comum, mulheres em relacionamento abusivo, só a tendência é piorar. Porque quem tá ali do lado, essa é a parte social. Aí não depende do cérebro dela, da mente dela. Ela pode até ir ao médico, o médico vai dar medicação, vai pedir para ela passar por terapia. Aí são as duas coisas juntas, uma não anula a outra, o medicamento e a terapia. Mas essa pessoa, todos os dias, ela volta para casa com aquela pessoa lá, gente. E como que ela vai se curar naquele ambiente? Então, quando a gente vai analisar esses históricos, tudo tem que ser levado em consideração. Tudo, porque não só depende da vontade da pessoa, nem da anatomia, da fisiologia dela, porque para isso os remédios e suplementação também de vitamina e alimentação pode melhorar, mas e o ambiente social? Tudo isso está interligado, tá bom? Agora a pergunta, né? Eu fiz um post essa semana, a pergunta: é possível curar a depressão? Vocês algum dia se perguntaram? É possível se curar da depressão? Sim, a resposta é sim. Sim, a resposta é sim. A depressão é curável. É curável. Mas ela depende, gente, ela depende de um bom diagnóstico, tem que ser diagnosticado, tem que ter um bom acompanhamento com o medicamento correto para a situação, dependendo da situação da pessoa, a medicação, mudanças de hábitos, ambiente que ela vive, e ela também tem que querer. Porque quem é o dono da nossa vida? Quem é o protagonista das nossas vidas? Somos nós. Então não adianta ter toda a equipe médica, ter medicação. Quantas pessoas a gente conhece? Eu já conheci, eu já trabalhei com pessoa que anos estava em depressão. Então, ela não teve um bom diagnóstico, ou o médico não orientou, ou ela parou as terapias, ou ela mesma por si não quis lidar com aquilo.
Eu vou tomando remédio e vou levando, né? Então, assim, a depressão é importante saber que ela tem cura sim. Diferente da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é uma defesa do nosso corpo. Todos nós temos ansiedade, tá? Não existe uma pessoa apática. Não existe uma pessoa que é zero na vida. A gente fica ansioso pela data do nosso aniversário, pelo casamento, pelo Natal que vai chegar, a Páscoa, ou datas importantes na nossa vida. Aniversário dos nossos filhos, a gente fica feliz uma viagem que a gente vai fazer. Isso não existe como controlar isso. Isso é normal do nosso corpo. A ansiedade nociva é quando ela passa dos limites e a gente para de viver, a gente se bloqueia. Agora, então a ansiedade não existe cura, sabe? A gente tem regulação, né? Viver equilibrado. Agora a depressão, sim, ela tem cura, tá? Então isso é uma excelente notícia se você não sabia. E se você está assistindo essa live, ou se você vai assistir depois, se você sente ou já foi diagnosticado com depressão, eu quero te dizer que sim, que tem cura. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer à luz essa informação. Seja bem-vindo, Edilson, Loreci, bem-vindos a esta live. Então, como que é feita então a cura da depressão? Olha, o principal fator que vai determinar é a mudança de vida da pessoa, tá? A mudança de hábitos. Porque da mesma maneira que a pessoa desenvolveu aquele pensamento negativo, houve algo na vida dela ou não houve, como nós já vimos aqui a questão da genética. Às vezes ela já tinha uma predisposição genética para ter. Mas da mesma maneira que se desenrolou a depressão, a gente volta e desfaz. Então, hábitos nocivos. Parei de me cuidar, parei de me alimentar, comecei a chorar demais. Aí você vai começar a mudar os seus hábitos. Mas você por si só, que você está em sofrimento, é como se você estivesse com aquela coisa de cavalo, que eu esqueci o nome agora, né? E você tá olhando só para baixo e cavando, e cavando, e cavando, e cavando cada vez mais profundo. Mas, por isso, e para isso vem a terapia. O tratamento terapêutico. Para te ajudar a tirando, abrindo. Vamos abrir só um pouquinho? Olha, vamos olhar só um pouquinho aqui o que está acontecendo aqui. Olha, existe vida aqui. Olha, você pode fazer isso para melhorar. O que você pode fazer para melhorar? Isso é tão real. Isso é tão real, gente. Quando eu tive um divórcio, né? E aquilo foi muito frustrante para mim. Muito frustrante. Eu me senti derrotada. Depois de 10 anos, né? A gente pensa que passou 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente acha que vai vencer. E aí, eu estava entrando em colapso. Eu estava entrando em colapso porque eu me cobrava muito de mim mesma. Sempre, a vida inteira, né? Ninguém precisava falar pra mim algo. Eu mesma me cobrava. Mas eu me lembro que eu comecei a ter palpitações. Isso foi em 2015. Eu comecei, final de 2014, na verdade. Eu comecei a ter palpitações e eu falei assim, isso só pode ser ansiedade, porque eu não conseguia controlar. Eu não conseguia, o meu coração disparava, eu não conseguia controlar aquilo. E aí, gente, eu comecei eu disse pra mim mesma o que eu posso fazer que me traga alegria de viver, que me traga alegria de novo. E aí eu lembrei que eu gostava de dançar. E aí eu comecei a ir a uns pagodes, eu gostava de dançar pagode. E ajudou. Naquele momento, realmente me ajudou. Então a terapia, eu não tive acompanhamento, eu não tive diagnóstico. Eu me levantei da minha maneira, tá? Fiz dar certo. Depois daquilo, acabei vindo para os Estados Unidos. E aí, depois de outro evento traumático na minha vida, aí eu falei, já chega, né? Aí eu comecei a estudar o desenvolvimento humano. E é por isso que eu venho aqui falar para vocês, porque são coisas que eu estudei e que eu vivi dentro de mim, né? Então, eu não tive esse acompanhamento, mas como foi falado, a questão genética é muito forte, por isso que algumas pessoas não conseguem, porque elas não conseguem ver, mas eu lembro claramente, eu falei pra mim mesma, o que eu posso fazer pra eu me sentir bem de novo. E aí eu lembrei que eu gostava muito de dançar e naquela época me ajudou demais sair de casa e começar a ir dançar pagode. Foi uma fase boa. Olha só, estou sorrindo, estou aqui, estou viva.
E aí, eu queria compartilhar com vocês essa frase. Nada muda enquanto você não muda. Isso é importante. Mas não pense na grande mudança. Se você está passando por depressão hoje, não pense assim. É fácil para você falar porque você não está passando pela dor. Mas tente olhar pelo pequeno passo. Você pode dar pequeninos passos todos os dias. Todos os dias. E esses pequenos passos vão te levar a essa mudança. Às vezes a pessoa não se abre para a mudança porque ela acha assim, impossível. O tamanho do meu problema é tão grande que é impossível sair disso aqui para uma vida plena, feliz e alegre e contente. Mas a implementação dos pequenos passos é fundamentais. E nas sessões de terapia, gente, nós temos tarefa toda semana. Toda sessão que você faz de terapia, pelo menos das psicoterapias breves, cada profissão tem a sua maneira de fazer. Os hipnoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras. Nas sessões que eu faço, a gente sempre tem uma tarefa. Se a gente falou sobre um assunto, essa pessoa tem que parar de fumar, então ela tem que fazer algo todo dia. Todo dia ela tem que fazer algo diferente para ela parar. Como meu filho parar de roer unhas. Todos os dias, aí a gente tá trabalhando nele, que todas as vezes que der vontade de roer unhas, ele vai beber água. São coisas, parece bobo, mas ele vai lembrar. Ele vai lembrar. E ele vai começar a beber água e ele vai ver as unhas dele crescer. E a unha demora pra crescer, porque não é da noite pro dia que ele vai ver a diferença, que vai ver a unha compridinha. Porque a unha de quem rói, ela é curta, bem curta, né? Então, nós estamos tirando foto. Não é o caso de depressão, é um caso de ansiedade, uma criança de 6 anos de idade. Então, imagine as outras crianças do mundo que não estão tendo, os pais talvez não estejam atentos aos sinais, né? Mas é o mesmo, mas se aplica, a mudança de hábito se aplica para qualquer situação da nossa vida. A gente tem que focar no que eu posso fazer hoje, no pouquinho que eu posso fazer. Aí, o terapeuta entra nessa parte fundamental, porque se aquela pessoa está em dor e sofrimento, como ela vai conseguir fazer algo se ela está sem expectativa de vida? Como a gente, sem vontade de viver, sem alegria, nem higiene, nem limpeza da casa, ela vive num ambiente sujo e ela tá vendo aquela sujeira. E ela não está, essa, né, depressão no nível assim mais profundo, né? Que são esses casos dessas pessoas que deixam até de cuidar da casa, da limpeza da casa. Elas não vão conseguir, tá? Então aí é onde entra o terapeuta, que a gente vai desenvolver, a ajudar essa pessoa. Olha, tanto nas atividades mentais, no que nós podemos fazer através da PNL, da hipnoterapia, mudar a programação da pessoa, da mente da pessoa, tanto nessa parte como na parte de atitudes. Do que fazer, quando fazer. Isso vai ajudar a trazer uma perspectiva, porque a gente está de fora e a gente não está sofrendo. Então a gente consegue ver a luz no fim do túnel. E quem está sofrendo não consegue ver nada que não seja a dor. É como se fosse aquela ilustração do copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, a pessoa em depressão, ela vai estar sempre olhando o copo meio vazio. Agora, eu queria falar para vocês do tratamento, né? Como é feito o tratamento da depressão? Então, essas duas coisas combinadas. O remédio e a terapia, tá? Porque a pessoa sozinha, ela não consegue, gente. Ela não consegue sair da ilha onde ela tá. Então, ela precisa de ajuda terapêutica. E o remédio, ele atua diretamente no cérebro. Então, vão ser feitos exames, né, na pessoa, neurológicos, e aí o médico vai saber se tá faltando ali uma proteína, alguma situação, algo que tá faltando, algum elemento dentro para nutrir o cérebro da pessoa. E os remédios são específicos para cada situação, né? E aí eu costumo dizer que o remédio, vamos usar uma ilustração aqui, por exemplo, de um leite fervendo. Olha, você tá o fogo tá ligado, tá aceso, e o leite tá fervendo. Ó, tá fervendo. Quando ele ferve, ele faz o quê? Ele derrama, certo? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando um leite tá fervendo? A primeira coisa é desligar o fogo.
Porque senão, eu duvido quem vai diante de um fogão e fica olhando assim, olha que beleza, olha que bonito. Vamos ficar aqui para ver até quando ele evapora o leite todo, ele vai derramando, derramando até evaporar inteirinho? Nós não vamos fazer isso, principalmente mulheres, né? A gente quer parar aquele problema na hora. Então, o remédio, vamos comparar essa situação. A medicação, ela é necessária, porque ela precisa trazer de volta aquele equilíbrio lá nos componentes cerebrais da pessoa. Ela vai ajudar a, pelo menos, parar de derramar o leite. E aquele leite, aí tem que ser feita a limpeza, aí vem a terapia. Ficou sujo o fogão, né, gente? O leite continua lá. Perdeu um pouco de leite, tá? Então você perdeu um pouco de vida. O tempo que você esteve em sofrimento, você perdeu um pouco daquele tempo. Você não viveu. Então vamos comparar aquele leite derramado ao tempo que você não viveu. E agora vem as terapias, as sessões terapêuticas para ajudar a limpar, né? O que você estava pensando, o que estava te trazendo, aqueles pensamentos maus que estavam te levando para aquele momento ruim. E a gente vai ajudando a limpar ali. E aí depois, aí a gente vai ensinar. Não é só limpar, porque pode ferver de novo. Você acha que vai ficar a vida inteira fervendo e limpando leite derramado? Até aquele ditado, né? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Exatamente isso. Qual é o próximo passo depois de limpar? Agora eu já sei que quando eu colocar... Gente, eu estou falando de controle emocional. Olha que incrível isso. Agora eu já sei que quando eu colocar o leite para ferver, em média ele ferve... Vamos jogar uma hipótese aí, porque muitos anos que eu não fervo leite, hein? Ele ferve em 5 minutos. Então eu posso muito bem colocar um alarme no meu celular de 4 minutos. Porque esse 1 minuto... O que eu posso estar fazendo o que for, que eu vou estar distraída, rolando meu dedinho ali na rede social ou no WhatsApp com alguém. Mas quando tocar esse alarme, eu vou estar apta a chegar na cozinha e desligar a tempo. Isso é uma ilustração simples, eu gosto de trazer ilustrações porque elas ajudam no entendimento. É não deixar mais o leite derramar. Então a terapia entra nessa parte de você entender por que aquilo aconteceu na sua vida, o que você entendeu do que te aconteceu, que te causou tanta dor e sofrimento, e aí você passar a entender a vida de uma maneira diferente, como se você estivesse voltando para trás, um rolo, desenrolando, você desenrolou, e aí você volta a enrolar, e aí você começa a ver de perspectiva diferente, e você não vai mais permitir que esse leite derrame dentro de você. Olha que incrível, né? Então, tanto a terapia quanto a medicamentosa, a gente não pode anular uma da outra, porque é importante. Se não entrar com medicação, se achar que a vida é só terapia, a gente não tem esse controle. Nós não somos médicos. Terapeuta não é médico, tá? Então quem decide isso é o médico. Mas existem níveis. A pessoa pode estar no topo já de um surto, né? Então, e vai ficando agravante. E nós sabemos que a depressão, ela acaba, a pessoa quando ela está no limite, ela pode sofrer um surto que ainda assim pode ser revertido, mas ela ainda pode desistir da vida de fato, que é o que acontece em muitas situações. Obrigada, Loreci, pelo seu comentário. Muito obrigada mesmo, viu? Aí, eu vou te contar agora uma coisa, gente, que eu não sei se vocês já ouviram falar essa palavra alguma vez na vida, que chama-se heteroação. Heteroação. O fenômeno de heteroação, vou até ver o nome aqui, ó. Foi criado por um psicólogo hipnotista. O nome dele é André Miller Wetzenhofer. Jesus, não sei porque eu falo isso. Vamos falar André Miller, tá? Ele tem um nome, parece alemão. Em 1957. E ele fez várias pesquisas científicas para chegar nesse método, tá? Para ele dizer esse fenômeno que acontece. É incrível. Esse fenômeno heteroação, ele quer dizer o seguinte. Às vezes, eu não sei como chama no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos chama-se Jenga. Jenga é uns bloquinhos de madeira, assim, que você vai empilhando, e depois você tira um. Você brinca de tirar um, tira um. E tira um, poderia ser um caicai, acho que é um caicai no Brasil. E em algum momento, alguém vai tirar aquela peça que vai desmoronar tudo, né?
Então, a heteroação é nesse sentido, mas no sentido positivo. A pessoa que faz terapia, às vezes ela acha que a dor dela é da separação. Ah, foi a separação porque foi um fracasso, porque eu falhei na vida, não dei certo. Mas aí quando ela vai fazer as sessões, ela vai descobrindo coisas que, vem de longe. E que ela achou que tinha superado e não superou. Então é aquelas pecinhas que vai tirando. Ah, tá, você acha que é isso? Tá bom, na próxima semana a gente volta, que geralmente as sessões são semanais. Na próxima, e vai tirando pecinhas. E a heteroação, existe uma peça fundamental dentro de cada um de nós, que está causando dor, a maior dor. E faz todas as outras dores se tornarem maiores. E aí quando você descobre lá dentro do seu ser essa pecinha, e você tira ela, desmorona tudo, mas desmorona no bom sentido. Todo o resto desaparece. Mas conscientemente, como eu já fiz uma live sobre inteligência emocional e eu falei sobre a mente consciente, o subconsciente e o inconsciente. Racionalmente aqui, na nossa memória, a gente acha que não tem nada. Ou a gente acha que é aquele problema, aquela pessoa é o meu problema, ou aquele casamento é o meu problema. E aí, nas sessões terapêuticas, você vai descobrir a origem, a raiz desse problema. E quando você tira esse, é a peça fundamental que todo o resto na sua vida se estabiliza. Incrível, incrível. Chama heteroação. Por isso que existem pessoas que fazem uma única sessão de terapia, ou 2 ou 3, e rapidamente resolve a vida inteira. A vida inteira, porque ocorreu, em alguma daquelas sessões ocorreu esse fenômeno de heteroação. Ela se resolveu, uma coisa resolveu todas as outras. Incrível, né? Então, esse é o tratamento, tá? Terapêutico e medicamentoso. Gente, não esquece de estar mandando, manda aí, compartilhe no Facebook, por favor. Eu vou fazer sempre, tá? Porque essa live no Facebook. Oi, Laura, seja bem-vinda. Perdi você aqui. Porque eu deixei o meu Facebook um pouco aí de lado e eu acabei fazendo no Instagram, mas eu tenho uma conexão muito especial com as pessoas do meu Facebook. Compartilhem essa live no Instagram, mande para pelo menos 3 pessoas que precisam saber disso, tá? Agora, atividades simples para tratar a depressão. Gente, olha que incrível saber que nós temos o poder dentro de nós, na nossa mente e no nosso corpo para nos curar. Olha, atividades físicas simples, como atividade física. A ansiedade foi a mesma coisa. A atividade física é essencial. Por quê? Porque libera hormônios. E um dos hormônios mais importantes do nosso corpo, que traz a sensação de felicidade, de bem-estar, é serotonina, que muitos de nós já devem ter ouvido falar. E a serotonina... Então, a depressão é baixo nível de serotonina. Pode ser por um evento traumático, pode ser por questões genéticas, mas também pode ser por falta de exercício físico, por má alimentação. Porque a serotonina, ela é produzida quando a gente pratica exercício físico e também ela é adquirida através de alimentação. Então, olha isso, gente. Olha isso, a gente pode se curar com coisas que nem custam muito. Porque às vezes alguém não faz terapia porque acha que é complicado ou que é caro. Não tem acesso ao SUS, no particular é caro. Mas olha, exercício físico e alimentação. Coisas que estão ao nosso alcance. E a gente pode repor esses níveis de serotonina. E aí trazer de volta o bem-estar para as nossas vidas. E nós temos também outros hormônios, né? Que as atividades físicas também traz. 20 minutos, apenas 20 minutos de atividade física por dia. Endorfina, que ela promove a sensação de bem-estar e alívio do estresse. A dopamina, que gera um sentimento assim tranquilizante, que a gente fica assim relaxado. E ela contribui para a motivação, e a serotonina que eu falei. Então, tem mais de um hormônio. O mais conhecido, o mais importante é a serotonina. Mas também tem a dopamina, a endorfina. E é só praticar a atividade, 20 minutos. Pode ser uma caminhada, pode ser pular corda dentro de casa mesmo. Fazer algo, aquele polichinelos. Polichinelos dentro de casa, e isso vai gerar esses hormônios necessários para você recuperar esse ânimo de vida que você perdeu. E o nosso organismo, ele produz os hormônios todos os dias.
Mas quando a gente faz exercício físico, quando a gente melhora a alimentação, quando a gente toma suplementos vitamínicos, a gente catalisa, a gente potencializa. Às vezes o nosso corpo não está produzindo de maneira adequada. E eu tenho mudado minha alimentação bastante. E eu aprendi que ainda que você coma orgânico, aqueles alimentos que são plantados no fundo do quintal, no Brasil é muito comum, né? A gente ter horta, a gente tem esse espaço pra gente cultivar, mais do que aqui nos Estados Unidos. Ainda que vocês comam apenas alimentos assim, caseiros, produzidos em rural, por exemplo, em áreas rurais, o solo já não é mais o mesmo. O nosso solo já não é mais o mesmo, já não existem nutrientes suficientes no nosso solo. E é por isso que você pode comer do bom e do melhor e ainda você tem que tomar umas vitaminas para aumentar, porque o que tá vindo é pouco. O que tá vindo da vitamina que você precisa é pouco em vista do que você precisa para ter um ótimo nível de saúde. Digamos que, no caso da vitamina D3, que eu tô suplementando, também tem um Reels aí, se você não viu no meu perfil, tem as vitaminas essenciais para as mulheres. 4 vitaminas essenciais e depois eu adicionei o complexo B. A vitamina D são 10.000 unidades por dia que a gente precisa para ter uma disponibilidade, uma disposição, assim, sabe, um humor, esse otimismo para a vida, essa disposição. 10.000 por dia. Então, comparando assim com a alimentação normal diária, digamos que a gente está consumindo 500 ou 1.000, tá muito aquém. E eu já tomei vitamina, sabe aqueles complexos vitamínicos que vem tudo junto, né? Para mulher ou para homem, tem umas marcas famosas que eu não vou dizer. Quando você pega aquele rótulo, olha lá quanto tem de vitamina. E aí eu descobri por que pra mim não fazia efeito nenhum. Nenhum. Eu tomava, não sentia melhora nenhuma. Por quê? Porque ele vem pouquinho. Ele vem lá, 1.000, 1.500 de vitamina D. Gente, para você ter uma saúde excelente é 10.000. 10.000. Então, olha que incrível como que informação ela é relevante no bem-estar. Na saúde e bem-estar. Na saúde física, saúde mental, porque o nosso corpo é um. A gente vai separar a mente do corpo? Alguns gostariam, né, de separar a mente do corpo, mas a gente não consegue. E aí o que causa essa falta de serotonina, se ela é tão importante, um hormônio tão importante para o nosso bem-estar, para nossa saúde? Uma alimentação desequilibrada, falta de exercícios e falta de vitamina D, por isso eu acabei de citar a vitamina D. Podem diminuir a serotonina no corpo, tá? Quando a vitamina D está em baixa também, para vocês terem uma ideia, nós começamos a sentir dores no corpo, desânimo, os nossos ossos também se enfraquecem, a gente sente cansaço mesmo sem fazer exercício e a gente pega mais fácil viroses e doenças, a gente adoece mais fácil. Então olha como tá tudo ligado e é barato. Gente, e é barato. As mulheres que estão nesse vídeo acima de 35 anos, tem um Reels lá no meu perfil de vitaminas para as mulheres. E é mais barato você tomar a vitamina do que você tomar remédio. Antibiótico, anti-inflamatório, remédio de gripe. É mais barato a vitamina. Olha, eu preciso checar no Brasil, tá? Preciso entrar online aí em umas farmácias para dizer. Mas nos Estados Unidos é muito mais barato a vitamina do que o remédio. Agora, no Brasil pode ser que seja o contrário. Né? Porque a gente tem toda a questão política e inflacionária e enfim, né? Uma série de coisas ali que interfere no bem-estar do brasileiro, ainda que o brasileiro tenha a informação, ainda que ele tenha o desejo e a vontade, ainda existem algumas travas ali que atrapalham ele no caminho. Então eu vou fazer essa pesquisa e vou dizer para vocês na próxima live. Nossa próxima live vai ser sobre fobia e medos, tá? Como vencer fobias e medos. Então, se você conhecer, já adiantando aqui, eu tô quase terminando. Se você conhecer alguém que tem medo, pânico de algo, medo de altura, medo de água, de nadar, né? Medo de nadar, pânico, né? Não é só medo, não, é pânico. Medo de aranha, medo de... O que mais que as pessoas têm medo? Barata? Pânico de barata? Enfim, compartilhe para essas pessoas também fazerem parte
Ou Sabrina, oi Sabrina, bem-vinda, querida. Que bom te ver aqui. Compartilhem também para eles estarem aqui, tá? E a última live de novembro vai ser sobre o luto, tá? Encontrando paz em meio ao luto. Então, essas 4 primeiras lives são temas, assim, bem importantes e assim, muito profundos. Então, estejam aqui toda segunda-feira, 8 da noite. E vão ser 51 lives. Já foram 2, falta 49. 2 tá paga. Faltam 49, um ano inteirinho. Se você quiser aprender como destravar sua vida em todas as áreas, fica aí. Nós vamos falar sobre autossabotagem, procrastinação. Nós vamos falar sobre técnicas de visualização. Nós vamos falar sobre o abandono. Nós vamos falar sobre o abandono. Nós vamos falar sobre... São 51 temas. É muito tema. É muito tema. É muito assunto pra falar. Tá bom? Vamos falar sobre relacionamentos. Então, toda segunda, marquem aí. Segunda-feira, 8 da noite. Estejam comigo aqui, tá? Agora, como melhorar os hábitos alimentares? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma lista de alimentos. Quem quiser essa lista, me manda uma mensagem que eu passo pra vocês, tá? Eu mando inbox. Alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido. Olha, são muitos detalhezinhos, mas tudo isso vai contribuir à alimentação. Uma simples melhora na alimentação vai contribuir para gerar hormônios benéficos para o nosso organismo, para nos trazer esse ânimo de vida de volta que a depressão está nos tirando. Então, esse triptofano, ele é um aminoácido e ele é essencial. E ele tem que ser ingerido com regularidade. Olha onde a gente acha ele, tá? E outra coisa, vai inserindo aos pouquinhos. Não gosto muito, mas vai hoje, uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, e até quando você se habituar. Queijo, frango, peru. Eu, por exemplo, não gosto de peru. Ah, mas queijo eu adoro. Frango também não gosto muito, não. Mas o peru é o que eu menos gosto. Queijo, frango, peru, ovos e salmão. Dos 5 eu não gosto do peru, mas o salmão eu adoro. O queijo eu adoro. Então, olha só, já são 5 opções, tá? Esses alimentos, eles são ricos em triptofano e o triptofano também ajuda a combater a depressão, tá? Frutas. Então, quando você vai comer fruta, tá sentindo um pouquinho para baixo, já mentaliza. Frutas, as melhores frutas, banana, abacate e abacaxi. E eu adoro. A banana eu não gosto, mas eu como todo dia banana. Porque eu sei que ela tem muitos nutrientes e eu como, olha. Não é aquela coisa. Eu gosto mais de outras frutas do que banana. Banana, abacate, abacaxi. Vegetais e tubérculos. Couve-flor, brócolis, batata, beterraba e ervilhas. Estes 5 vegetais vão te ajudar também a combater a depressão. Ou aquela pessoa que você conhece. Frutas secas, nozes, amendoim, caju e castanha do Brasil. Se eu não estou enganada, eu acho que castanha só existe no Brasil, né? Porque quando eu compro aqui castanha de caju, sempre diz assim, vem do Brasil, from Brazil, from Brazil. Se eu não estou enganada, a castanha de caju é um alimento que só existe no Brasil. Soja e derivados, tá? Também são benéficos para combater a depressão. E algas, espirulina e algas marinhas. Nem sei dizer o que é uma espirulina, para que serve. Esse aqui eu nunca comi na vida, nunca provei. Algas marinhas também não. Cacau e canela. Canela eu gosto. O cacau tem que ser o mais forte. Quanto mais forte, né? Porque não é aquele chocolatado não, né? É cacau mesmo, chocolate puro. Cacau quer dizer o chocolate puro, né? Então, 90%. É amargo? É amargo. Mas ele é melhor. Ele é para desenvolver esse efeito benéfico no nosso organismo, tá? E a outra mudança, então, assim, ó. Faz exercício físico 20 minutos por dia. Melhora a alimentação. Dá preferência para todos esses alimentos aqui que eles vão te ajudar. E a terceira, que seria... São 3 coisas simples que está ao nosso alcance. Reduzir o estresse. Porque o estresse, ele libera um hormônio. Tudo é hormônio nessa vida, gente. Tudo é hormônio nessa vida. O estresse, ele libera um hormônio que é maléfico, que é o cortisol. O cortisol, nós temos todos esses hormônios no nosso corpo. Lembre-se sempre que tudo que eu disser aqui
Não é o A, não é o B que faz mal, é o excesso de. É o excesso de. O excesso de preocupação faz mal, o excesso de tristeza faz mal, o excesso de irritabilidade faz mal, o excesso de estresse faz mal. Então, o cortisol, nós temos esse hormônio, mas quando a gente está em nível de estresse, ele vai produzir além do que o nosso corpo precisa. E aí é onde ele fica, age contra nós. É o nosso corpo agindo contra nós. E aí onde ele vai trazer esses sintomas de depressão, tá? Oi, Rose, bem-vinda. Bem-vinda. Agora, dica, gente, uma parte muito importante, e já estou finalizando. Dica para ajudar uma pessoa em depressão. Nós já vimos ali como identificar sintomas lá no comecinho, 10 maneiras de identificar se a pessoa está com depressão ou não. Nós já vimos o tratamento, como que é feito, os principais fatores, né? Que é o genético, o biológico, o social, eventos da vida, né? E agora, dicas para ajudar. Para que eu vou saber tudo isso? Para nada. Para ajudar. Eu vou dar 10 dicas, tá bom, gente? Preste bem atenção. 1. Ouça com atenção. Ouça com atenção. Ouvir com atenção, eu tenho aprendido muito com a terapia, sendo terapeuta, eu aprendi muito que ouvir não é ouvir o que a pessoa diz. É ouvir o que ela quer dizer por trás daquilo. É incrível quando você ouve a pessoa como com segundas intenções. Você começa, a pessoa fala assim, porque eu tô desanimada da vida, porque isso, e você começa a prestar atenção o que exatamente ela quer dizer com aquilo. O que ela não está dizendo. Porque a comunicação não é só o que se diz. Até o gesto, a maneira da pessoa, do movimento do corpo. Então, ouvir com atenção é o número 1. 2. Se informe sobre a doença. Que bom que vocês estão aqui. É importante saber. Pra gente não dar bola fora com a pessoa. Piorar o estado dela. 3. Incentive a busca pelo tratamento. Incentive a pessoa a buscar ajuda. Nós não somos capacitados, nós como pessoas comuns, eu vi uma live, é isso, isso. Não. Talvez você vai mais acuar essa pessoa do que ajudá-la. Então incentive ela a buscar tratamento. Porque alguém vai estar ali capacitado a ajudar ela. 4. Evite sermões, pelo amor de Deus, quanto mais dói. Não se chuta cachorro morto, não se chuta cachorro morto. A pessoa está em dor, gente, a pessoa está em dor. Por mais que seja alguém muito próximo de você, por mais que isso já está... aquele discurso cansa, é cansativo. Não dê sermões, porque você só vai piorar o estado dessa pessoa. 5. Incentive a prática de esportes e alimentação saudável, como eu falei ali, né? Que são coisas simples. Às vezes, o melhor que você pode fazer é escutar e chamar para uma caminhada. Ou começar a academia junto. Academia vai ser um choque, né? Porque a pessoa já não quer ver ninguém, não quer se movimentar. Mas vamos fazer uma caminhada. Comece por alguma coisinha simples, né? Que seja mais fácil da pessoa aceitar. Provavelmente esses 2 itens, só se você cumprir só 2, ouvir com atenção e incentivar a atividade física, já vai estar ajudando ela bem. 6. Estimule a socialização. Nem sempre vai ser possível, né? Essa já é uma fase bem mais difícil, trazer a pessoa de volta. 7. Apoie. Eu não entendo desse assunto, eu não estou passando pelo que você está passando, mas eu estou aqui. Em que eu posso te ajudar? Essa pessoa não está se alimentando bem, quer que eu faça uma comida pra você? O que você mais gosta de comer? Nem não pergunta, né, gente? Quem pergunta não quer fazer. Quem quer fazer, faz. Então, sabe que a pessoa gosta daquela comida, era a comida favorita, vai lá e faz. Paga um iFood, vou fazendo propaganda aqui, gratuita. Paga um iFood pra essa pessoa, faça algo, apoie. 8. Tenha paciência. Tenha paciência. Não é fácil. Mas lembre-se lá no começo, depressão tem cura. Então vamos se firmar nessa cura que é a esperança. Tem cura, então é uma fase, vai passar. 9. Não ignore os comentários suicidas. Isso é muito importante. Não ignore, tá? A gente não sabe.
Às vezes, e a gente vê muito, eu já ouvi muito comentário nesse tema, tá querendo chamar atenção, ou a pessoa até tenta várias vezes, né? E aí surgem esses comentários de que a pessoa tá querendo chamar atenção. E de verdade, né, gente? Quem somos nós para julgar, né? Nós não estamos vivendo naquela situação dentro daquela pessoa, dentro da mente daquela pessoa. Não ignore os comentários suicidas, tá? Eu levo muito a sério isso. Qualquer pessoa que eu já vejo meio abatida, eu já me preocupo. Eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado, de achar que aquela pessoa realmente vai cometer um suicídio, do que eu negligenciar, sabe? Porque é o negligenciar que é onde pode acontecer de fato. E o 10. Não surpreendente, olha só. Cuide da sua saúde mental também. Porque se você está muito próximo de alguém que está passando por depressão, essa pessoa, a depressão também vai te afetar. Também vai te afetar. Então tudo isso que serve para a pessoa, serve para você também. Busque você também ajuda profissional, busque você também tratamento, porque você está sendo afetado. Aquela pessoa vai te afetar, ela vai te causar, você vai ficar irritado com a situação dela, ou você vai ficar deprimido também, vai começar a se sentir deprimido. Você vai se sentir culpado, porque esse pode ser o seu filho, e você pode achar que você falhou em algum momento da vida com o seu filho, principalmente mães com filhos, que eu não sei quantos de vocês já viram essa realidade, né? Que se o filho tem um problema com droga, ou álcool, droga ou álcool, a família toda tem que passar por terapia. Porque não é só aquela pessoa que está em sofrimento. A família toda. E aí, eu queria, assim, no final, deixar uma reflexão para nós sermos como girassóis. Hoje eu escolhi a cor amarela, porque a cor amarela, ela traz essa motivação. Motivação é a palavra. O amarelo significa motivação. Sabe, eu gosto do amarelo. O amarelo é a cor do sol. O sol é beleza, o sol é luz. E aí eu lembrei do girassol. Aí eu não tenho, essa aqui eu acho que é margaridas, né? Esse vestidinho aqui é de margaridas. Mas eu quis vir hoje de amarelo para falar desse assunto da depressão. Eu queria que nós fôssemos como os girassóis. Vocês sabiam que o girassol, nos dias nublados, eles olham um para os outros? Uns para os outros? Então, eu gostaria que cada um de nós pudéssemos olhar também para o nosso próximo. Quando a gente olha para o outro, a gente aumenta o nosso nível de gratidão. A gente vê o quanto a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. O copo está meio cheio, não está meio vazio. Pare de pensar que o copo está meio vazio. Ele está meio cheio. Porque quando você olha para o seu lado e você vê a situação que as pessoas estão vivendo, uma pessoa em crise depressiva, uma pessoa em crise de pânico, em pensamento suicida, nem se compara com o que você tem vivido. Então vamos ser girassóis. Obrigada, Tânia, olha lá. Aparece, né, Tânia, o girassol. A Tânia colocou uns girassóis aqui, ó. A Margaridinha, olha. Eu lembrei do girassol. Eu achei assim um tema bem denso, muita responsabilidade falar sobre depressão, tá? Em redes sociais, porque nós não temos as respostas. Toda a resposta. E vai dizer, é assim e é só assim que vai ser a cura e é só assim que vai funcionar. É muito abrangente, mas eu quero trazer um pouquinho de luz e eu espero que tenha servido para cada um de vocês e que vocês possam ser girassóis e olhar agora. E daqui para frente, amanhã alguém vai te contar uma história ou uma tristeza, alguém vai te falar algo, falar assim, eu tô passando por isso. Lembre-se dessa live. Mande essa live para essa pessoa, ela precisa saber que existe esperança, que existe cura, mas existe um passo a passo e precisa ser feito para que a cura venha, tá bom? Obrigada, gente, pela audiência de todos vocês. Oi, Elírio, eu acabei de te ver aqui. Obrigada por todos vocês que vieram aqui hoje, nessa segunda-feira. Estejam aqui firmes e fortes. Semana que vem, vencendo pânicos e fobia. E na última semana de novembro, encontrando paz em meio ao luto, tá? Continue aqui comigo, eu estarei aqui toda segunda-feira às 8 da noite para compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Vamos
a ajudar o nosso próximo, vamos ajudar o mundo. Lembre-se que a ansiedade é o número 1 do mundo em casos e a depressão é o número 2. Então, compartilhem e abençoem aos próximos. Obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo, tá? Boa noite pra vocês. Bye, bye.